Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer 3 imagens de um personagem para ser o jogador do nosso jogo. Então para isso a gente vai precisar fazer uma imagem com o personagem parado, de frente, e 2 imagens desse mesmo personagem virado de lado em pose que ele está andando, tá? Para fazer uma animação, uma pequena animação. Esse tipo de imagem que a gente tem uma sequência de desenhos que vai ser uma animação depois no jogo, se chama Sprite Sheet. E esse nome vai aparecer depois lá no nosso passo a passo para poder importar a imagem no Construct, por isso que eu já estou falando ela agora aqui, tá? Então a gente vai precisar dessa tira de sprite para colocar depois no Construct. Como que a gente faz esse desenho? A gente vai usar um site chamado Piskel, que é esse aqui. Então, neste endereço aqui, piskewapp.com, eu vou clicar em Create Sprite. E aí aqui nessa tela eu vou fazer os meus desenhos, a minha animação. Algumas dicas importantes, tá? Como a gente vai ter que fazer esse desenho várias vezes, então eu recomendo que seja um desenho mais simples. E para a gente fazer o personagem andando, eu recomendo que ele tenha pernas. Isso vai também ajudar bastante depois na nossa configuração do personagem lá no jogo, tá? Então, algumas dicas de ferramenta aqui. É um site com algumas ferramentas de desenho, né? Então, são ferramentas comuns a outros programas, outros softwares de desenho, como Photoshop, Paint e outros, né? Então, tem o lápis, a tinta, a borracha. Então, são ferramentas que provavelmente vocês já estão acostumados. Algumas dicas aqui na hora de construir. Então, eu recomendo usar as formas geométricas como o círculo ou essa outra ferramenta aqui, que é a ferramenta de espelho. Tudo que você faz de um lado também vai aparecer do outro. Se você errar alguma coisa, precisar voltar, você pode usar um atalho do teclado, que é segurar o botão Ctrl e apertar o botão Z. Que aí ele vai voltando, a cada vez que você aperta o botão Z, ele vai voltando até chegar na etapa que você queria, tá? Então eu vou desenhar um personagem simples aqui, parecido com aquele que eu tinha mostrado. Então fiz um círculo, aí na parte do canto direito aqui, em Transform, eu vou clicar nessa cruzinha, que aí esse círculo ele vai para o meio da tela. E aí eu vou usar a ferramenta de espelho para fazer a perna aqui, ó. Então fiz como se fosse um Lzinho, né? E aí vou pintar a parte de dentro. E aí vou colocar alguma cor. Então no canto esquerdo, aqui nesse quadrado preto, nessa barra eu vou escolher a cor que eu quero. Então, tinha escolhido o verde, né? Um verde clarinho. Então eu consigo escolher nesse outro quadrado aqui qual o tom do verde que eu quero, tá? Escolhido, vou no baldinho e pinto. Aí, para dar um charmezinho nesse desenho, eu vou voltar aqui na cor verde, colocar um pouquinho mais para baixo, num tom um pouquinho mais escuro. Aí eu vou pegar o lápis e desenhar como se fosse uma meia-lua aqui, na parte de baixo do personagem, que vai ser uma sombra.
Beleza, fiz aqui a sombra do meu personagem. E aí, vou voltar aqui no preto. E agora desenhar um rostinho para ele. Então, vamos começar com os olhos aqui. E uma boquinha. Vou colocar um branco agora. Um brilhinho no olho. Pronto. Já tenho meu personagem. Então esse vai ser meu personagem pro jogo. Tenho o personagem de frente. Agora eu preciso fazer ele de lado. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, aqui no canto esquerdo, colocando o mouse em cima do meu desenho, dessa miniatura, vai aparecer esse símbolo para poder duplicar o desenho. Então, dupliquei. Certo? E aí, eu vou precisar pintar e apagar tudo aquilo que eu vou ter que mudar. Então, para começar, a perna eu vou ter que mudar. Então, eu vou apagar. A parte de dentro aqui do rosto do personagem eu vou ter que mudar. Então, ao invés de apagar, eu vou pintar de novo de verde. Para escolher o mesmo tom do verde, eu vou usar a minha paleta, que está no canto direito aqui da tela. Essas 4 cores são as 4 cores que eu usei no meu personagem. Então eu posso escolher direto a cor que eu usei já. E aí eu vou voltar pro lápis e pintar aqui o rosto do personagem de novo. Tá? Então, agora eu tirei o rosto do personagem e eu posso desenhar esse mesmo personagem de lado. Para desenhar esse mesmo rosto de lado, é só fazer o mesmo desenho, só que um pouco mais para a direita. E para ajudar nesse desenho, eu vou usar essa ferramenta aqui, que tem esse desenho da cebola do lado aqui do 12 FPS. Então, cliquei na cebola, ela ficou amarelinha. Aí eu consigo ver o desenho de trás. E o que eu vou fazer aqui? Desenhar, então, metade do rosto no canto aqui da cabeça dele. Deste jeito. Assim, ó. Então, se eu deixar aqui a animação com poucos FPS, aqui diminui o número do FPS, eu já consigo ver que eu tenho a sensação de que o personagem ele tá virando. Pelo menos a cabeça dele, né? Agora falta eu fazer a perna. E para a perna dele, eu vou fazer... Vamos lá, vamos voltar a acender a cebola. Eu só vou colocar a perna dele bem no meio aqui do personagem. Fazendo o mesmo L aqui. Beleza, e aí eu tenho o personagem virado de lado. Só que eu quero esse personagem andando, não é? Então eu vou fazer a pose aqui da perna dele como se ele estivesse desenhando um 4. Então a outra perna dele vai ficar assim, ó. Estou desenhando de forma simplificada, tá? Desse jeito já é o suficiente aqui para o nosso exercício. Então já tenho o personagem na primeira pose para ele andar. A segunda pose eu vou precisar duplicar esse desenho novamente. Então vou lá no meu frame 2, vou duplicar ele lá no canto. E de novo, né, eu preciso apagar as pernas, porque isso aqui eu vou ter que mudar de novo, enquanto o personagem estiver andando. Aí tem um segredinho. Quando a gente anda, a nossa altura muda um pouco. Por quê? Aqui o personagem ele vai abrir um pouquinho a perna, né? Então,
Usando a ferramenta da mãozinha, eu peguei e arrastei a cabeça dele um pouquinho para baixo, que assim a altura dele vai variar um pouco quando ele estiver andando. E aí agora sim eu vou voltar para minha ferramenta de desenho, ligar de novo a cebola, e aí eu vou fazer a perna dele como 2 diagonais, porque agora ele está andando. Tá, e aí a gente já tem a nossa animação. Tem uma imagem do personagem parado e 2 do personagem andando. Tá? E aí, como é que eu salvo esse desenho aqui? Antes disso, um ponto importante. Percebam que os 3 personagens que eu fiz aqui, os 3 desenhos, eles estão na mesma linha do chão. Então, se eu passar um traço aqui, ó, esse traço é o mesmo em que os pés estão nos 3 desenhos, tá? Essa minha referência vai ser importante depois na hora de importar no jogo, tá? Então é importante que o personagem de vocês esteja seguindo também essa linha nos 3 desenhos, tá? E eu fiz um personagem bem grande, eu tô aproveitando bem o espaço que eu tenho, tá? Não deixa muito pequeno não, tá? E agora eu preciso salvar, né? Então, para salvar, aqui no canto direito, eu vou apertar na imagem do disquete, colocar o nome, o título do arquivo como jogador e o seu nome. E salvar como Piskel. Esse arquivo Piskel que você acabou de salvar, ele só pode ser aberto nesse site aqui. De outra forma, você não vai conseguir abrir. Mas é importante você ter esse arquivo, porque sempre que você precisar alterar esse arquivo aqui, quiser mudar alguma coisa no desenho, você consegue. Então esse é o arquivo de edição, tá? E agora falta a gente exportar esse arquivo para o tipo de arquivo que a gente vai precisar lá no jogo. Então para isso eu vou usar agora a imagem da paisagem aqui da montanha com o sol. Eu vou deixar aqui a escala de 8 vezes, então a resolução 256 por 256. Eu quero uma imagem em PNG, só que aí no número de colunas, eu vou colocar 3 colunas e uma linha, que eu quero todos os desenhos em uma única linha. E aí eu vou clicar no botão Download Sprite Sheet, que é o primeiro botão de download aqui. Então eu vou fazer o download de uma imagem PNG como se fosse uma tira de desenhos, que a gente chama isso de sprite, né? Desde lá do Construct a gente já sabe o que é um sprite, que a gente usa para fazer o jogador, para fazer os itens do jogo, né? Então é isso aí. Aí a gente já tem o nosso jogador. Beleza? Então, até o próximo vídeo em que a gente vai ter que importar essa tira de sprite e configurar esse jogador dentro do nosso jogo. Então, bom exercício para vocês e até mais.